Esse é o Rio de Janeiro, esse aí é um carioca opinando sobre o Rio de Janeiro. Esse é o Rio que nós todos amamos. Alô, Josemar Baiano, abraço grande. Alô, amigos queridos, com que prazer estamos aí juntinhos de vocês na apresentação do nosso programa mais uma vez. Alô, amigo, alô, amiga. Pois é com muito prazer. Alô, Beto Carmona. Beto foi meu repórter esportivo. Hoje eu estou com um grande repórter esportivo aqui, o nosso querido Sérgio Américo. Você se lembra do Sérgio? Você sabe do trabalho que o Sérgio Américo faz, grande rubro-negro. A Camila Barros Paris, minha querida amiga Camila, não esqueço de você não. Camila, muito amiga da nossa querida, meu Deus, de vez em quando dá uns brancos que é coisa da idade, sabia? Mas da Raibolt, meu Deus do céu, a Aline Raibolt, né? Que minha querida produtora de muitos anos, que hoje mora na Noruega há 8 anos, é casada com Ivan Bequist, tem um filhinho chamado Patrick, tá vendo? Também é o seguinte, a memória de velho, quando pega, vai funciona. Abraço, Ana Lúcia Barbosa, abraço, Jorge Madaleno. Qualquer dia quero te ter aqui, quero saber as coisas aí da Previdência, viu, amigo? Hoje nós teremos também aqui o nosso doutor Hernani Sampaio, oncologista da melhor qualidade, né? Então o programa está começando agora, pontualmente às 8 horas, né? E a gente fica muito feliz com isso, com essa possibilidade de chegar na tua casa. Ontem eu inaugurei uma outra vertente no meu canal do YouTube, que vai falar sobre espiritualidade, né? Então significa o seguinte, o programa Fernando Sérgio é este programa que tem as opiniões nossas e que tem também os nossos queridos amigos e debatedores. E a espiritualidade, na verdade, o espiritualismo é um programa que fala sobre as diversas circunstâncias espirituais do ser humano, né? E aí você procura no meu canal. Inscreva-se no canal, é muito importante para mim e para você, porque você recebe as notificações de todo mundo que vem no programa inscrevendo-se no meu canal. Aí você coloca ali youtube.com e você coloca Fernando Sérgio ou o programa Fernando Sérgio. Esse programa também é retransmitido, não é? pela felicidade.com FM, é também retransmitido pela Mundo Rio FM, é retransmitido também pelo site Rádio de Verdade. Alô, Adélia Patrícia, que trabalhou com a gente naquela rádio que não paga. Rádio ruim de pagamento, meu Deus do céu. Mas de qualquer maneira, Adélia, beijo no teu coração, espero que a princesinha esteja muito bem. Flávio Rosas do Nascimento, Valéria Cristina Lopes. Como sempre acontece na abertura do programa, a gente fala sobre assuntos os mais diversos. Mas o assunto de hoje é muito curioso. A gente fica aí pasmo, né? Você vê a dificuldade dos servidores estaduais. Valéria Cristina Lopes, abraço. Flávio Rosas do Nascimento, abraço também. A dificuldade dos servidores estaduais que estão sem receber há 3 ou 4 meses. É o caso, por exemplo, da UERJ, né? A UERJ, recentemente, um professor da UERJ me dizia que ele está há 4 meses sem receber. Isso é verdadeiramente absurdo. Chegando aí mais um convidado, nosso querido doutor Hernani Sampaio, já vamos falar com ele também, e a Lili, que é minha assistente de palco, escandalosamente recebendo. Coitadinha, não sabe falar, a única coisa que ela sabe fazer é fazer au-au, que eu imagino seja bem-vindo. Samira, aproveita para dar o suborno da Lili, dá um pedacinho de bifinho que aí ela fica quietinha. Muito bem, Vera Lúcia Pereira Carvalho, um abraço. Mas eu dizia da dificuldade da UERJ. Conversava com um amigo meu, professor da UERJ, que vocês todos conhecem, que participa aqui do programa, esse grande amigo Marco Antônio Duarte, e ele dizia do atraso, da loucura que está. São 4 meses de atraso, 13º, falta de funcionalidade. E hoje nós ficamos sabendo que a UERJ resolveu, a única forma de conseguir fazer o vestibular seria não fazendo a chamada prova de português.
Por quê? Porque a prova de português, segundo até o coordenador de cursos da UERJ, é a coisa mais cara que existe, porque demanda muitos professores para poder fazer a correção. E a UERJ não tem dinheiro nem para se sustentar, como é que vai poder pagar a professora? Então isso significa que o pessoal que for fazer o vestibular vai fazer redação, mas não vai fazer prova de português. Quer dizer, meu Deus do céu. E aí é inevitável a gente perceber de que a formação vai ficando cada vez menos qualificada. A formação do futuro desse país. Aí no meio de todo esse imbróglio, no meio lá de Brasília, querendo, é um absurdo, 3,6 bilhões para sustentar esses... Deus me livre, eu ia falar um termo, eu não vou falar. Você deve ter pensado aí. Né? Na hora de botar dinheiro em hospital, na hora de botar dinheiro em escola, eles não fazem absolutamente nada. Mas para eles, não, nós precisamos ser eleitos, então precisamos de 3 bilhões e 600 milhões para o tal do distritão. Valha-me Deus, que parece que está havendo dificuldade de ser aprovado. Tem que dar dinheiro para político, não. Tem que dar dinheiro para a população que paga os olhos da cara a nível de impostos. Mas aí você pensa que é só isso? Não, não. Aí vem a notícia do governador, vem a notícia do governo do estado. O governo do estado está querendo renovar um contrato para o aluguel de um jatinho durante 1 ano ou 2, não sei, parece que 1 ano só, em torno de 2,5 milhões de reais. O jatinho, e tem especificações para quem quiser participar da licitação. O jatinho deve ter, evidentemente, piloto e copiloto, o jatinho deve ser moderno, o jatinho deve caber 6 lugares, com poltronas giratórias, que é para Sua Excelência poder conversar com seus pares e para se locomover. E a justificativa é de que o governador precisa disso para ter celeridade aos atos de governo. Meu Deus, ô Pezão, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que nós estamos, gente? Olha só, funcionário público estadual não recebendo, pessoal passando dificuldade, famílias inteiras passando fome. O senhor está pensando em contratar? Vai de carreira, pega um avião de carreira. Já foi feito um cálculo aí que se o senhor for de carreira e se o senhor fizer uma viagem a Brasília todo dia ao longo de 1 ano, o senhor vai pagar 800 mil reais, um pouquinho mais. E, no entanto, está pensando em alugar um jatinho para que possa ter celeridade, pelo amor de Deus, né? É o fim do mundo, é o fim do mundo! Mas, de qualquer maneira, Adriana Varela, bom dia, ela é aluna da UERJ, estou indignada, não há dinheiro para pagar os servidores, mas há para jatinho. Pois é isso que eu estou falando. Quer dizer, meu Deus do céu, e depois esses políticos ficam danados da vida, porque a mídia brasileira, a mídia é a culpada, os jornalistas são culpados, estão insuflando a população, porcaria nenhuma, uma cambada de safado com raríssimas exceções, cujo único objetivo é esse aqui, ó. Nós estamos vendo aí a história do seu Cabral, com 14 processos em cima, 14 vezes réu. Agora o Eduardo Paes virou réu também por sua vez. Você sabe por quê? Porque, segundo a acusação do Ministério Público, mandou fazer um campo de golfe, aliás, é da maior importância um campo de golfe do Rio de Janeiro. Todos nós fazemos, né? Todos nós, gente, eu nunca peguei num taco de golfe. Não é porque eu não quero, eu acho até um esporte bonito, mas acontece que não houve o erário, não houve a oportunidade para esse tipo de coisa, que é isso aqui, ó. Isso é a realidade da maioria do brasileiro. A maioria do brasileiro está assim. Né? Então aí vai e faz um campo de golfe para a Olimpíada, que naturalmente deve estar sendo usado ou não pelos bacanas, né? Mas de qualquer maneira, aí a empresa que ia construir disse, olha, mas pagar aquela taxa de 2 milhões e não sei quanto pela utilização de um terreno particular, eu não posso pagar. Isso, Excelência, então não precisa pagar. Agora está sendo acusado, o Ministério Público aceitou a denúncia e virou réu. É aquela história. Né? Esse é o tipo de político que a gente está tendo neste país e que a gente tem realmente que passar limpo. Mas antes de voltar aqui para a palavra amiga, começar com a sala de visitas, eu não quero ser mal educado, eu quero cumprimentar os meus queridos convidados. Denise Guzmán Silva, um abraço. Luiz Helena Ferreira Nunes, um abraço. Ele é um dos maiores repórteres do rádio brasileiro, filho do Sérgio Moraes, que foi um grande narrador esportivo, flamenguista de 4 costados, mais ou menos. Não, mas sim. Mas eu acho que você é botafoguense, não? Não, eu gosto do Botafogo, mas sou Flamengo. Gosta do Botafogo.
Botafogo, mas é Flamengo. É o nosso Sérgio Américo. Bom dia, Sérgio! Bom dia para você, Fernando Sérgio, para todos aqueles que estão acompanhando o programa Fernando Sérgio. É uma grande alegria estar aqui. Afinal de contas, né, Fernando, além de termos trabalhado juntos muitos anos na mesma emissora de rádio, entre nós surgiu uma grande amizade, um afeto enorme. Isso. E, portanto, para mim é uma grande alegria participar do seu programa nesta manhã de sexta-feira. E estamos aí para comentar os fatos do futebol, à disposição dos internautas, daqueles que, porventura, quiserem também conversar comigo através dessa interação tão interessante. E você, né, Fernando, como sempre, um pioneiro, né? Porque eu tenho certeza que, na atual conjuntura que a gente vive, neste mundo globalizado, o futuro do rádio e da comunicação é exatamente este. Diria até que é um presente que está cada dia mais se aproximando do futuro, que é a interação, é o Facebook, as redes sociais, o Instagram, todas essas ferramentas que são de extrema importância para que a gente possa se comunicar. E eu estou aqui do seu lado para a gente debater durante toda a manhã, Fernando. Valeu, Sérgio, muito obrigado. Já já a gente volta com você. Aliás, o Sérgio está fazendo. Hernani Sampaio, bom dia, doutor Hernani. Médico, oncologista, espiritualista, um homem fantástico. Bom dia, amigo. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia ao nosso convidado especial hoje aqui. E bom dia a todas as pessoas que estão nos vendo. E como sempre eu falo, é sempre uma honra muito grande voltar aqui ao teu convívio, né? Para que eu possa passar algumas informações, se possível assim for. Valeu, com certeza vai. Eu estava até comentando com o nosso Sérgio Américo. Sérgio, vou te pedir para sentar aqui, fica mais fácil para poder focalizar os dois, porque eu costumo dizer que esse é um programa artesanal, né? Então o principal câmera sou eu mesmo. Claro. Mas é um prazer grande. E eu estava comentando, doutor Hernando, com o Sérgio Américo, que o amigo é muito amigo também de um querido amigo nosso, que é o Luiz Penido, né? Que brilha na Rádio Globo. Até hoje foi nosso colega na Rádio Que Não Paga, né? E continua brilhando, e se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Não é isso, doutor Hernani? O Penido, além de ser um grande amigo há mais de 30 anos, né? Ele morou no meu prédio, né? E hoje ele mora no prédio vizinho meu. Então eu estou sempre com ele, uma pessoa extremamente sábia, né? Inteligente. Muito inteligente. Uma pessoa que tem uma cultura ampla, né? E uma pessoa que você se lembra, muitas e muitas vezes, ele participou do seu programa, né? Verdade. Naquela rádio que não paga. Naquela rádio que não paga. E é uma pessoa maravilhosa, excelente. Eu sou amigo da família toda, desde a época do pai dele e da mãe dele, né? Inclusive eu fui durante algum tempo médico da mãe dele, né? Certo. E é uma pessoa fantástica, uma família cristã, uma família muito unida, uma família muito prestativa, solidária, né? Então eu tenho uma honra muito grande. Que beleza. De ser amigo do Luiz Penido e da família dele toda. Muito bem, eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Penidaço. E olha, gente, a gente vai hoje começar esse debate cada vez de maneira melhor e mais cedo até, para poder aproveitar os nossos amigos aqui. Eu quero só mandar alô para o Zeca Augusto, alô para todas as pessoas que estão sintonizadas aí com a gente. Já falamos essas coisas todas escandalosas que estão acontecendo, né? E que naturalmente deixa a gente muito preocupado, né? Porque, gente, nós não estamos falando de brincadeira, não. Nós estamos falando de 80% da população que não sabe o que fazer para enfrentar esses momentos de dificuldade que nós estamos vendo. A ausência de segurança. Hoje houve uma denúncia ocorrida em São Gonçalo, teve político preso lá por conta de má iluminação, de maracutaias que fizeram com a iluminação. Então, tudo isso, o nosso objetivo é, sobretudo, nos solidarizarmos com a população e, através de, obviamente, da responsabilidade, mas também da capacidade de denunciar, fazer com que essas autoridades tomem mais atenção para com o povo que as elegeu. Essa é que é a verdade. Nós vamos partir agora para a prece de Cáritas, né? Você sabe que nós tínhamos no rádio isso e temos aqui também. Ô Samira, vamos lá para a prece de Cáritas, amiga? Porque antes da prece de Cáritas, geralmente a gente responde a opinião de um ouvinte, né? E esse ouvinte é o nosso espectador, o nosso internauta. Aliás, antes de passar para a Samira, eu queria lembrar uma coisa. Eu estava falando ali com o Sérgio Américo e estava lembrando o Sérgio, o Jimmy Hall, a Glória Brito, o Coelho Lima, não é? O Ricardo Alexandre, meu querido amigo de tantos anos, né? Ricardo
conheceu o Samira antes mesmo de mim, né? Na Rádio Globo, né? Quando eu entrei, a Samira já estava lá. E essas pessoas maravilhosas estão fazendo um programa de rádio muito bonito, chamado Turma do Rádio, mas é um programa que está indo pela internet e por várias emissoras, inclusive a Rádio de Teresópolis, parece que a Alternativa FM também, não é? São 12 emissoras, 12 emissoras. Então procura no Google que você vai achar, você bota lá a Turma do Rádio. Turmadorádio.com, tá me dizendo aí o Sérgio Américo, tem toda a informação desses cobras do rádio. Zeca Augusto, um abraço grande. Já tem uma pergunta aqui pro Sérgio Américo, daqui a pouco eu vou fazer, viu, Zeca? O Robson Nunes está assistindo. Isso colocado, isso posto. Ô Samira, qual é o papo do dia de hoje? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Fernando, o charado Sérgio Américo, Sérgio de Niterói, pergunta qual é a diferença entre umbral e limbo. Pois é, na verdade é uma questão de semântica, né? Estou certo? É questão de palavra, né? A diferença é de palavra. O limbo, né? Naturalmente, quando você fala assim, por exemplo, um jogador está no limbo, no caso da vida física, né? Ele não está sendo aproveitado, ou por outro, ele não está sabendo para onde vai, né? Limbo e umbral é basicamente isso, quer dizer, não é saber para onde vai, não é isso, mas é na verdade um momento, um intervalo, né? Entre o progresso de um espírito para o seu próprio desenvolvimento. É aquilo que alguns chamam de inferno, entre aspas, só que o inferno é uma coisa que pretensamente seria definitiva, o que seria absurdo, né? E o umbral não. O umbral, na verdade, é um lugar que, eventualmente, as pessoas ali se colocam por conta das falhas que cometeram, por conta dos problemas e dificuldades numa vida física que acabam resultando no sofrimento na vida espiritual. Mas a grande notícia é que, ao contrário da noção de inferno, o umbral outra coisa não é senão algo temporário, que para muitos pode parecer eterno, mas que na verdade não é não. Ou seja, uma vez a pessoa tendo consciência e percepção dos erros cometidos, ela consegue se desenvolver e de lá sair e seguir em frente no seu desenvolvimento. Tá bom, amigo? Abraço grande para você. Nós vamos então agora, você sabe que a gente tem aquela mudança de câmera e agora a gente vai para o momento da oração, da prece de Cáritas, e já já nós teremos a nossa sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem.
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, tivemos aí esse momento, né, da prece de Cáritas. E hoje, e às vezes acontece esse negócio aí, mas você sempre terá aqui a prece de Cáritas, né? E sobretudo após a oração do Pai Nosso. Daqui a pouco, então, a sala de visitas e agora um momento de reflexão com a execução da música Quanta Luz. Então, meus amigos, tivemos aí esse momento de fé e nós vamos agora então para a nossa sala de visitas. E eu vou começar a sala de visitas de hoje com o nosso querido Dr. Hernandes Sampaio, ao lado desse grande repórter também, grande médico e grande repórter, nosso doutor, o nosso querido Sérgio Américo, doutor em notícias, com certeza. Mas, doutor Hernandes, nós tivemos ontem aqui o doutor Silvio Provenzano, que é chefe do corpo clínico do Hospital dos Servidores do Estado. E ele dizia das dificuldades naturais de reposição de médicos para os servidores do Estado. Porque ontem houve uma notícia
de que pessoas que tinham acordado 3 horas da manhã para poder fazer tratamento de vista, oftalmo, né? Com seus filhos e tal, para poder chegar a tempo, em lá chegando não tinha médico. E eu perguntei para ele, mas posso falar? Claro que deve falar nisso. Então ele estava me dizendo que de uns tempos para cá, 11 médicos ou se aposentaram, ou saíram, ou eram contratados, ou foram demitidos e não foram repostos. E que ontem os únicos 2 oftalmólogos do Hospital dos Servidores do Estado não tiveram o seu contrato renovado porque eram contratados. O senhor é um grande médico do INCA. Essas dificuldades da saúde também chegaram ao INCA, doutor Hernani? Também, Fernando, também, porque na realidade, o que a gente vê no Brasil, nosso problema não é político, nosso problema é jurídico, né? E policial. Porque nós fomos tomados por ladrões do dinheiro público desde o governo Sarney até hoje. Então, na realidade, depois que os militares passaram o poder para os civis, né? Na realidade o que nós vimos foi um acúmulo de desrespeito à população, né? Um acúmulo de corrupções que tem levado aí a situação atual que nós estamos. Então foi uma bola de neve que foi se formando até nós chegarmos a hoje, a talvez a situação mais crítica do Brasil de todos os tempos, né? Causado por essa corrupção que é hoje considerada a maior corrupção do mundo de todos os tempos também. Então, isso é uma vergonha, não é? Por exemplo, eu viajo muito para o exterior e a gente fica muito constrangido, né? Quando o europeu, o americano nos pergunta que país é esse em que todos os ex-presidentes civis, a partir do Sarney até agora, estão envolvidos em corrupção. Que país é esse que o presidente atual está envolvido? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, quase 90% dos nossos políticos, né? Sejam eles executivos, sejam eles legislativos, todos estão envolvidos de alguma forma em corrupção. Então, na realidade, a situação é muito triste, né? Porque a função do governo, a função do Estado é proporcionar ao povo o retorno dos seus impostos pagos. Então, o país só pode se desenvolver se basear no tripé: saúde, educação e segurança. Claro. Depois vem os outros dados relacionados à infraestrutura, etc, etc. Mas um país que não tiver educação, saúde e segurança, esse país nunca vai se desenvolver. Então, na realidade, a saúde é um bem público, né, que infelizmente não está sendo cumprido. Então, na realidade, os nossos políticos se esquecem, porque na realidade, saúde não dá votação, não dá voto. Isso é um ditado popular que infelizmente acontece. Mas na realidade, o que a gente observa é o seguinte: primeiro, o sucateamento dos nossos hospitais públicos, né? Então, queira ou não queira, o nosso governo sempre foi muito envolvido de forma maldosa, né, com as empresas particulares. Então, a degradação dos hospitais públicos, principalmente do Rio de Janeiro, maquinário, foi causado, né, por uma junção criminosa entre os governos e as empresas privadas, né, de seguro de plano de saúde. Então, na realidade, foi arquitetado há mais de 30 anos, né, para que houvesse uma falência dos hospitais públicos, para que os usuários dos hospitais públicos passassem a assinar planos de saúde. Então, infelizmente, para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui no Rio em 74, 75, os nossos hospitais públicos eram considerados um dos melhores do Brasil e um dos melhores do mundo também. Verdade. Então, para quem conheceu o Hospital dos Servidores, que era um hospital extremamente exemplar, tanto que qualquer autoridade estrangeira que viesse ao Brasil naquela época, o hospital era o ponto de referência numa eventualidade de doença, né? Então, naquela época, nós tínhamos o Hospital do Câncer, o Hospital do Servidor, o Hospital de Cardiologia, o Hospital da Lagoa, o Hospital do Ipanema, o Hospital de Jacarepaguá, o Hospital de Bom Sucesso e vários outros. Então, hoje, infelizmente, todos esses nossos hospitais estão com problemas muito sérios, né? Que vão desde a aquisição de profissionais, né, capacitados para exercer, até passando pela aquisição dos insumos, dos materiais. Né? Então isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, há muito tempo atrás, quando houve a eleição do novo governo, me foi proposto ser diretor do INCA.
Mas só que, para eu ser diretor do INCA, eu teria que dar 30% para esse grupo. Meu Deus. Que estaria me indicando. Que absurdo. Então isso é um roubo da saúde. Como? Ontem eu estava assistindo seu programa, eu vi tudo isso, e você, acho que foi você que citou, né? A herança mais importante que eu tenho na minha vida foi a honestidade. Exatamente. Né? E a minha formação moral, cívica, religiosa que meu pai me deixou. Então jamais eu me deixaria me envolver por qualquer falcatrua dessa forma, né? Porque é um crime contra o povo. É o que eu falo sempre, né? Para você ter uma ideia, hoje a principal fonte da corrupção pública no Brasil é o Ministério da Saúde. Então, para você ter ideia, 40% da dotação orçamentária do Ministério da Saúde vai para a mão dos corruptores e dos corruptos. E isso é muito ruim. Então, é por isso que nós estamos nessa posição. Aí, depois disso, passa pelas administrações, né, hospitalárias. Então, para você ter uma ideia, o INCA, que foi fundado em 1938, né, vai estar completando 79 anos agora esse ano, o INCA sempre teve uma política em que os diretores saíam dentro do seu próprio quadro funcional. Uhum. Depois que houve essa falsa democracia, depois que essa falsa democracia brasileira foi implantada, os cargos começaram a ser preenchidos com pessoas com indicações políticas. Não por competência. Não por competência. Então aí o que você viu que aquelas pessoas que assumiam com o propósito de usufruir em bem próprio ou em bem de grupo daquele hospital público que estava ali na realidade para prestar um atendimento ao cidadão que precisasse. Absurdo. Sérgio, um ouvinte, Zeca, que eu esqueci, perdão, Zeca, é que saiu da tela o segundo nome seu, eu esqueci. Sim. Aproveitou para perguntar para você. O Flamengo já acertou com o técnico, já? O novo técnico? Bom dia, Zeca. Tudo bem? Antes, só me permita falar rapidamente, porque o doutor Hernani explanou uma situação que eu fiquei à vontade, mais alarmado do que já estava com o caos da saúde no Brasil. Então, eu só queria fazer um comentário, porque a gente percebe que o doutor Hernani tem muito conhecimento. Muito conhecimento. E eu, como usuário também de hospitais, né, já estou com certa idade, né? 54 anos. Estamos. Exatamente, né? Então a gente precisa utilizar o hospital e por tudo aquilo que o doutor Hernani falou, a gente fica refém de plano de saúde. Eu acho que essa corrupção no Brasil está tão enraizada, né? E não é de hoje. Eu era criança, já ouvia falar em corrupção. Talvez eu vá deixar este mundo terreno e a corrupção ainda esteja, lamentavelmente, enraizada na cultura e no coração do brasileiro. Porque é um tema até amplo, né? Não é só na educação, no esporte, na saúde. Geral. Em pequenas coisas do dia a dia você vê a corrupção. E eu me entristeço muito com isso. Porque nós, como cidadãos, como pessoas que vivem numa cidade grande como Rio de Janeiro, onde há tanta violência, tanta miséria, tanta tristeza, quando a gente vê um relato desses como o doutor Hernani, sabendo que é verdade, a gente fica um pouquinho mais triste. Temos que acreditar e manter a esperança, né? Mas é complicado, porque realmente a saúde pública é muito ruim. Eu, como disse, sou refém de plano de saúde, muita gente com muito sacrifício é obrigada a pagar um plano de saúde, quando os impostos, que inclusive agora vão aumentar, né, pela informação que a gente tem, já aumentou o imposto em relação ao combustível, a gente vai pagar mais imposto e não vê um retorno imediato, porque há todo o desvio de verba possível e imaginável e o povão aqui sofre. É uma pena, mas para a gente deixar a coisa mais leve, né, Fernando? Falando para o Zeca e do Flamengo. O Reinaldo Rueda, que é um técnico colombiano campeão da Libertadores, se você não lembra, Zeca, a torcida do Flamengo deve se recordar, lá atrás o Flamengo chegou a sondá-lo, quando o Muricy Ramalho, devido a problemas cardíacos, ele deixou a direção técnica do Flamengo logo no início de 2016, mês de maio. Foi quando o Zé Ricardo assumiu, inicialmente de forma interina, o comando técnico do Flamengo e depois ele foi confirmado como técnico efetivo. Exatamente. Então o Flamengo já havia pensado no Reinaldo Rueda, mas naquela ocasião a coisa acabou não engrenando e o Zé Ricardo, independentemente de todas as críticas que recebeu, antes de deixar o comando técnico do Flamengo recentemente, o Zé Ricardo engrenou o trabalho e acabou sendo mantido. Olha, o Reinaldo Rueda está por detalhes o anúncio oficial dele. Há notícias, inclusive, que ele deve chegar nesse final de semana ao Rio de Janeiro, justamente para assinar contrato até dezembro de 2018. Agora fica um ponto de interrogação
nessa questão envolvendo o Reinaldo Rueda. Porque o Flamengo, como se sabe, é uma grande panela de pressão. O Apolinho Washington Rodrigues diz com muita propriedade, né? Um gigante que se alimenta de vitórias é o céu ou o inferno. Fernando, quantas vezes eu entrei de madrugada no seu programa com notícia do Flamengo, né? Inúmeras. Eu me lembro até um dia que eu entrei 2h30 da madrugada quando o Zico, que era diretor executivo de futebol, pediu demissão do cargo. Exato. Quer dizer, o Flamengo não para, até de madrugada tem notícia. E é realmente uma pressão muito grande. O Reinaldo Rueda, independentemente do fato de ser um treinador experiente, campeão da Libertadores da América, ele vai iniciar um trabalho no Flamengo, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com o time que não foi bem das pernas no primeiro turno dessa competição. Flamengo que foi eliminado da Libertadores da América, eu diria até de forma trágica, Verdade. na primeira fase da competição, com um time milionário, uma folha de pagamento que, se não for a maior do Brasil, está aí entre as 5 primeiras, né? Flamengo tem verba, né? Está bem administrado financeiramente. Então, tendo verba, investiu muito para a montagem de um grande time que na prática não se confirmou com resultados. Então, em meio a essa cobrança do torcedor por menor resultado, e dentro do Flamengo, né, conselheiros, sócios, vice-presidentes, o futebol muito concentrado no presidente Bandeira de Melo, que acumula o cargo de vice de futebol, com o Rodrigo Caetano, que é o executivo remunerado, e o Fred Luiz, que é o CEO, né, palavra bonita, né? CEO, é o diretor-geral do Flamengo. Futebol muito concentrado neles. Mas há uma pressão dentro do clube, em cima deles, e da própria torcida. E o Reinaldo Rueda não conhece o grupo de forma mais profunda, ele não tem ainda o grupo nas mãos, vai precisar de um tempo de adaptação. Será que poderá haver paciência se os resultados não virem? No passado recente, técnicos estrangeiros, eles não deram muito certo no futebol do Brasil. Agora é uma aposta da diretoria, em meio ao caos que se estabeleceu, devido a toda a pressão em cima do Zé Ricardo. Eu, inclusive, nas redes sociais, Fernando, falava muito sobre esse assunto. Eu tenho te acompanhado. Pois é, eu não era nem favorável à saída do Zé Ricardo. Mas após a eliminação na Taça Libertadores da América, criou-se um clima totalmente hostil para o Zé Ricardo. Não digo da direção, pelo menos de futebol, dos jogadores, mas de fora para dentro, da torcida e até mesmo dentro do clube. E mais, acho que o ponto principal, pelo menos eu percebi isso, não estou do dia a dia do Flamengo, como fiz 14 anos, quase 15 anos, desde julho do ano passado, mas mesmo acompanhando a distância e conversando com algumas fontes que ainda possuo ligadas à diretoria, o que se percebeu é que o Zé Ricardo perdeu o vestiário, que é uma forma que se diz no futebol, quando o técnico perde aquela interação, aquele comando dos jogadores, quando ele deixa de estar com o grupo nas mãos. Deu para ver isso, e aí não tem jeito, tem que sair. Mas, de qualquer maneira, respondendo a pergunta do Zé, que até ampliando, né, o assunto, agora é apostar que o Reinaldo Rueda, no curto prazo, possa fazer um bom trabalho, embora, a grosso modo, a gente não possa garantir isso, né? É verdade, é verdade. Tem um vídeo opinando aqui, a hora que a opinião eu tenho, mas o nome já passou, é muito rápido, passa aqui no vídeo. Ele diz, acho que será o novo Osório. Era melhor chamar o bombeiro papai Joel Santana até o final do ano, deixando o Jaime de Almeida como auxiliar. O doutor Hernando Sampaio, além de grande médico, de oncologista, de ter no seu currículo a cura de milhares de pessoas, né, que sei, eu me lembro de ver, né, esses fatos que são documentados dessa doença que ainda hoje inspira muita preocupação a todos, que é o câncer. Mas o doutor Hernando joga futebol até hoje, né, doutor Hernando? Até tem hoje. a pelada do Penido, né? Como é que é isso? Não, a do Penido acabou. A do Penido acabou. Acabou porque o campeão de futebol virou um prédio, né? Virou um condomínio. Mas sei. eu tenho uma pelada ontem à noite, em Jacarepaguá, toda quinta-feira à noite, não é uma pelada que existe há 27 anos. Que maravilha. E é só coroa. É só turma de mais idade. 40, mas está tendo nos últimos anos está tendo uma reformulação, uma renovação natural. Alguns nossos companheiros foram para o céu, não é? Certo. Alguns outros novos entraram, né? E hoje nós estamos tendo a inclusão dos filhos e até de netos. Que bacana. E é futebol de 11 ou futebol de 7? Não, futebol de 7. De 7, que é muito mais agradável para a pessoa de mais idade, né? É uma coisa importante porque, você para ter uma ideia,
Hoje uma das coisas que contribuem para a nossa saúde física e mental, e até como prevenção de doenças, Verdade. inclusive É o exercício, prevenção né? do próprio câncer, é você fugir da ociosidade através de uma atividade esportiva. Esportiva, né? é. Seja ela corrida, seja ela futebol, voleibol, natação. Então, Caminhada também, caminhadas, então qualquer atividade física é extremamente importante para o nosso corpo. Porque hoje está provado o seguinte, até as nossas células, hoje está provado que à medida que a pessoa faz uma atividade física, as nossas células funcionam bem melhor. Olha que maravilha, né? E é exatamente aproveitando essa situação de peladeiro que eu queria amenizar um pouquinho, que a gente começou mostrando essa dificuldade que todos nós lamentamos no país. Né? Mas a gente tem o brasileiro que é maravilhoso, né? O povo brasileiro é tão maravilhoso que, roubado de todas as maneiras, ainda resiste, ainda manifesta esperança, como manifestou aí o nosso querido Sérgio Américo. E eu queria perguntar, doutor Hernando, o seguinte, primeiro quero parabenizar o Botafogo, né? Que o Botafogo conseguiu classificar-se para as quartas de final, é isso? Isso. Se você me permite um comentário, futebol é uma coisa que... apaixonante. Exatamente, né? Temos muitos temas, lógico, mas você falou do Botafogo, eu até sempre falo com o pessoal nas redes sociais. Mas de coração é o Botafogo. Eu gosto, né? Cobria o Flamengo. Tem muita gente que diz que eu sou um rubro-negro ou alvinegro, mas até explico, para quem não sabe, eu fiz a cobertura do Botafogo durante 14 anos na minha vida profissional. Isso. E pude ver o Botafogo ser campeão em 1989, né, campeão carioca, depois de 20 anos na fila. Fiz todos os jogos daquela campanha fantástica em 89, o Campeonato Brasileiro de 95, a Comebol em 93, né, que agora mudou de nome, é a Sul-Americana. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, porque uma grande parte da minha vida profissional eu passei no Botafogo. E aí, para você ver, né, nós falamos há pouco sobre o elenco milionário do Flamengo, com jogadores em nível de seleção brasileira, muitos que atuaram no exterior. E o Botafogo, com o elenco mais barato, uma folha de pagamento de 3 milhões e meio de reais. Filho do Jairzinho. Exatamente, com um técnico jovem, que é o Jair Ventura Filho, que tem 37 anos. Ah, se eu tivesse 37 anos de novo, se tivesse, nós, hein? Que alegria seria, hein, doutor? Doutor Hernando. Não é para ser saudosista, né, mas... Parabéns ao Botafogo. O Botafogo merece, porque com um elenco barato, com muita raça, determinação tática, está chegando às quartas de final da Libertadores. Todos sabem que eu sou vascaíno, né? Samira aqui é Flamengo, mas nós torcemos muito pelo Botafogo no dia de ontem. Doutor Hernando, voltando à história, o senhor falou da necessidade do exercício físico como prevenção de doença, né? Com a sua vasta experiência de mais de 30 anos, né? De médico do INCA. Quanto tempo, aliás? 42 anos e 6 meses, né? Na atividade, na atuação ali. Qual é a situação hoje? Hoje se cura mais do que ontem? O que acontece é o seguinte. Com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, né? Com o avanço dos exames complementares, que são muito mais potentes do que no passado, hoje uma ressonância magnética consegue ver coisas, imagens, lesões, com até 1 milímetro, 2 milímetros. Puxa. O que não se via antigamente. Então, na realidade, hoje os exames complementares facilitam o diagnóstico. Mas eu achei o seguinte, a minha posição sempre foi o seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Então, na realidade, no Brasil nós não temos um programa de prevenção de câncer, né? Para você ter uma ideia, alguns países, até mesmo Cuba, onde a medicina é mais funcional, lá em Cuba, nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, 80% dos cânceres são diagnosticados na fase inicial, ou no estágio 0, ou no estágio 1, ou no estágio 2. No Brasil é o contrário, no Brasil 80% dos cânceres já chegam no estágio avançado. Então o que isso significa? Se você faz um programa de prevenção, você vai ter um número de casos estadiados em estadiamentos iniciais, em que o tratamento é muito mais eficaz. Então, para você ter uma ideia, um câncer de próstata, né? Um câncer de próstata estadiado no estágio 0, que é aquele descoberto através do toque retal, do exame do chamado PSA ou de uma ultrassonografia pélvica, cura de 90% a 100% dos pacientes. Puxa. Já o paciente que chega com câncer de próstata no estágio 3 ou 4, as suas possibilidades vão variar de 20% a 40%. Então, esse é o ponto. Além do mais, para você ter uma ideia, um câncer de mama na mulher, porque existe câncer de mama no homem também.
O câncer de mama na mulher, por exemplo, se ela for diagnosticada no estádio 1, ela tem mais de 80% de probabilidade de se curar. E além disso, tem o seguinte, o tratamento é menos agressivo, né? O tratamento é menos oneroso, o tratamento é muito mais bem suportado pela mulher do que se ela for fazer um tratamento para câncer avançado. E além do mais, tem o seguinte, hoje assistimos o seguinte, uma mulher com câncer de mama, por exemplo, no estádio 1, o seu tratamento vai custar em média $600. Do começo do tratamento até quando for determinar que ela está curada totalmente. Já uma paciente no estádio 3 e 4, ao final do tratamento, onde ela pode evoluir para a cura ou pode evoluir para o óbito, essa paciente vai ter um gasto de mais ou menos $20 mil. Nossa. Doutor, então, uma pergunta aqui. Um fator extremamente importante. Tem uma pergunta aqui interessantíssima, dentro desse assunto que o senhor está falando, apenas registrando o Luizinho Campos, está vendo a gente? Mandando um abraço para o Serginho e um forte abraço para mim, para a Samira, para o doutor Hernani também. O doutor Hernani, a pergunta é do Paulo Niemeyer, não sei se é parente do grande Niemeyer, mas de qualquer maneira ela é muito pertinente e eu acho que inusitada, eu nunca ouvi essa pergunta. Ele pergunta se o grau de intensidade que o cigarro tem com relação ao câncer do pulmão seria essa mesma intensidade com relação a quem fuma maconha, ou não? Os dois são muito parecidos, né? Então todos os dois têm praticamente todos os agentes carcinogênicos, não é? Então, para você ter uma ideia, o tabaco, né, a nicotiana tabaco, que é o nome científico do tabaco, do fumo comercial, desse fumo que nós conhecemos, né, ele tem 4.600 substâncias tóxicas. Dessas 4.600 substâncias tóxicas, 60 são carcinogênicas, né? E tem uma que é viciante, que é a nicotina. A nicotina que causa o vício. Além do mais, na fabricação do cigarro comum, o que acontece? Nós temos também duas substâncias radioativas, que é o carbono 14 e o polônio 210. Então significa o seguinte, um ser humano que fuma 20 cigarros por dia, ele recebe uma radiação no seu tórax correspondente a uma radiografia de tórax por dia, ou seja, meu Deus, ao final do ano, esse paciente, né, esse fumante, ele teria submetido, né, a uma radiografia de tórax por dia, o que é 365 substâncias, o que é prejudicial, né? Extremamente prejudicial. Então, na realidade, os dois, tanto a maconha quanto o cigarro, tem praticamente o mesmo número de substâncias tóxicas, substâncias carcinogênicas, substâncias nocivas ao organismo. Então, todos aqueles que defendem o uso da maconha estão completamente errados, dizendo que a maconha é inócua, não é nociva, muito pelo contrário, exatamente. Ela é tão maconha, incisiva quanto o cigarro. Então, tanto que é pertinente o seguinte, há uma ideia de se usar a maconha como tratamento de determinadas enfermidades ou determinados sintomas. Pode ser usado, mas muita gente acha que essa maconha vai ser usada na forma de cigarro. E não é. Não é fumando a maconha. É através de composição química, maconha, né? Ela vai ser administrada através de comprimidos, através de solução aquosa, através de outras formas de administração. Não é a pessoa que vai fumar uma maconha para se livrar. Para você ter uma ideia, a cocaína, na década de 40, eu tive um programa no hospital em que eu coordenava, que era o uso da cocaína para tratamento das dores dos pacientes com câncer. Só que aquela cocaína que nós usávamos, inclusive no mundo inteiro, era uma cocaína de forma injetável. Sim. Era uma cocaína de forma injetável e uma cocaína que nós fabricávamos artesanalmente, transformando essa cocaína numa substância aquosa tipo xarope. Sim. Então é isso. A maconha pode ser usada como terapêutica? Pode, né? A cocaína também, mas é de outra dimensão. É de outra circunstância. Eu volto aí, olha, nós temos aqui abraços os mais diversos da Célia Cardoso, mandando um abraço para o doutor Hernani, que está gostando muito da preleção. O nosso Ricardo Fraga
Reiser, Ricardo Reiser. Grande Reiser. Ele que inaugurou esse programa aqui no dia 13 de março, foi o primeiro entrevistado do programa, nosso querido amigo e repórter. E a Marlene Fraga está perguntando, Sérgio Américo, onde está você? Eu já falei aqui na turma do rádio. Você não vai voltar para o rádio? Bom, aí é aquela história, né? Tudo depende de negociação, de propostas que porventura possam acontecer. Agora, o que eu posso dizer para você, o Fernando já deu a dica, a gente tem um projeto muito interessante que é o Turma do Rádio. O que é a Turma do Rádio? Alguns colegas talentosos, profissionais de gabarito que comigo saíram, como diz o Fernando, da emissora que não paga, né? Isso. Então, eu, Ricardo Alexandre, a Glória Brito, o Coelho Lima, o Francisco Barbosa, Jimmy Hall, toda essa turma, a gente criou um programa que pode ser visto na internet, você acessar Glória no YouTube. Brito. Oi? Glória Brito. Não, falei da Glória, falei da Glorinha. Falou. Beijo, Tá. beijo para você, Glorinha. É. Deve estar também acompanhando o programa. Então, todos nós idealizamos, elaboramos esse programa, que é uma revista eletrônica de 1 hora. Muito bonito. Você já viu, né? Já várias vezes. Claro. Eu, sempre que sai, eu assinei, então eu recebo e ouço com o maior prazer. Maravilha. Inclusive eu falo dos casos engraçados do futebol, né? Isso. Se o Fernando quiser, eu conto alguns aqui Pode também, contar, mais pode tarde, contar. né? Temos tempo para isso. Temos. A Glória Brito, a conselheira do programa, o Ricardo Alexandre também fala de política, economia, o Jimmy Hall tem o baú do Jimmy Hall. Eu peço a vocês e recomendo que vocês acompanhem, podem ter todas as informações através do turmadoradio.com. Ali tem um histórico de cada um, da carreira de cada um. E é gravado na Escola do Rádio do amigo Rui Jobim. Exatamente. A quem a gente manda um abraço. A quem a gente manda um beijo no coração, um abraço. A gente faz a gravação todas as semanas. E inclusive estamos sorteando camisas da Turma do Rádio. Toda semana a gente recebe ouvintes. Maravilha. E além disso, em várias rádios espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, o nosso programa já é reproduzido. Teresópolis, Cabo Rádio Frio. Cabo Frio, MFM, Rádio Teresópolis. Nova Friburgo, parece. Na rádio de Conselheiro Paulino, Conselheiro né? Que é o distrito próximo a Nova Friburgo, mas que pega bem Nova Friburgo. Tá vendo como é que eu estou sabendo? São José Vale do Rio Preto. Só um minutinho. Você falou em causo do rádio. Eu queria aproveitar para contar um. Eu já contei várias vezes esse causo no rádio, mas eu jamais contei aqui. Então vou contar pela primeira vez, né? Os ouvintes do rádio que me perdoem, mas é engraçado. Há muitos anos atrás, lá pelos idos dos anos 70, eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio, e no Sistema Globo de Rádio a gente tinha a Rádio Globo, a Mundial e a 98. Eu trabalhei na Mundial. Você trabalhou. E eu fiz na Mundial, peça bis pelo telefone, o Toca Mundial, e quem fazia logo após, iniciei fazendo participação que mais tarde se notabilizaria com o nosso Brizolinha, o nosso Alberto Brizola. Mas eu fiz antes dele, né? E aí o que acontece? Depois de mim, às 9 horas, entrava o Oduvaldo Silva, que até hoje está aí, é um amor de pessoa. Outro dia encontrei com ele aí, está pleno de saúde. Puxa, que bom. Muito bem. E o Oduvaldo tinha uma voz assim, bem anasalada, né? Bom dia, amizade, tudo bem? Tudo em cima? Está começando a festa musical do Rio. Isso, música de Canaã, né? E ele me contou essa história, e tão gentil, tão generoso, ele me permitiu colocar essa história no meu primeiro livro, que foi aquele que eu fiz 50 anos de comunicação. E eu coloquei a história dele, porque ele disse, não, Fernando, pode colocar. Ele era um jovem, recém-saído aí dos bancos escolares, por assim dizer, né? E trabalhando como noticiarista, né? Então ele entrou numa rádio lá em São Paulo, não me lembro qual, e tinha que ler o noticiário, e tinha lá a manchete do noticiário, e ele com aquela voz bonita, né? Não teve dúvida, mandou lá: vão acabar com a viadagem em São Paulo. Nossa Senhora. Era vadiagem. Fernando, me permite só um lembrete aqui rapidinho? Pois não. Não, porque como a nossa querida internauta falou Marlene, sobre o que a gente vem fazendo, também eu estou todos os domingos, quase todos, nem todos os domingos, mas pelo menos 3 domingos do mês, eu participo. Você falou do querido garotão da galera, o mais querido do Brasil, Luiz Penido. Então o Penido apresenta todos os domingos na rede CNT de televisão o Balanço Esportivo. Certo. De 10 da noite a 11h15 da noite.
E praticamente 3 domingos do mês eu participo com o Luiz Penido, com o Ricardo Mazella, com o nosso querido Maurício Menezes, que também é um grande contador de histórias do rádio. O Maurício, José Cunha, o homem do Talar. Trabalhei com todos. Eu também. Com todos. Temos a honra. E outros convidados. Então, vocês também podem me acompanhar no Balanço Esportivo. Manda um grande beijo no coração de cada um deles. Sem dúvida. Mas, meu caro doutor Hernando Sampaio, que honra tê-lo aqui, né? Doutor Hernando também, nossa, quantos anos, né, doutor Hernando, que o amigo teve, eu tive a honra de tê-lo no meu programa, quantas vezes no programa de rádio, né? E o senhor viajou muito, né? O senhor foi a Jerusalém, foi a vários logradouros aí e tal, é uma pessoa espiritualizada, que eu acho muito importante, e o senhor faz um trabalho muito bonito lá no INCA, sob essa circunstância, dando apoio moral aos doentes, não é isso? Há um ditado que o doutor Bezerra de Menezes nos mandou uma mensagem que diz mais ou menos o seguinte: compete ao bom médico, especialmente ao cancerologista, proporcionar o melhor tratamento convencional, seja ela quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, não é? Mas também compete ao médico, ao bom cancerologista, utilizar a prece e a oração como tratamento para a alma. E ele vai mais adiante quando diz o seguinte: compete também a esse médico utilizar todas as pessoas em volta do paciente canceroso, sejam eles parentes, irmãos, amigos, familiares, equipe de saúde ou qualquer outra pessoa que esteja perto desse paciente, transformando essas pessoas em enfermeiras de Jesus. Então isso a gente vê o seguinte: o doente é corpo, alma e espírito. O doente tem que receber o tratamento para o corpo, mas tem que também receber o tratamento para a alma e para o espírito. Eu faço muito uma palestra, né, e escrevo lá no INCA. No INCA já escrevi muito, que chama Psiconeuroendócrina Imunofisiologia. A psiconeuroendócrina imunofisiologia é você fazer com que o paciente tenha as suas defesas imunológicas, né, aumentadas com a oração e com a prece através de um bom pensamento cerebral. Pode parecer redundância, pensamento cerebral, porque na realidade acontece o seguinte: nós temos aqui no nosso cérebro um ponto chamado diencéfalo. O diencéfalo é onde nós guardamos todas as nossas emoções, boas e ruins. Rancores, raiva, sentimentos de vingança, como também nesse ponto nós guardamos também o amor, a solidariedade, o afeto, o carinho, a irmandade e assim por diante. Na hora que você aciona o seu sistema imunológico, acionando esse sistema límbico e hipotalâmico, você faz com que o sistema imunológico funcione melhor, que o sistema endócrino funcione melhor e que o sistema neurovegetativo funcione melhor. A isso tudo nós damos a essa associação, nós damos o nome de homeostase. A homeostase é o equilíbrio entre o corpo e a mente, entre o espírito e o corpo, e entre o nosso cérebro e os nossos órgãos e que são espalhados. Então isso é o seguinte: hoje, se nós pegamos 2 pacientes exatamente iguais, com o mesmo tipo de câncer, com o mesmo estadiamento, aquele que você faz a prece, dizendo: olha, fulano, você tem um câncer, mas você, para se curar, você tem que primeiro confiar na equipe de saúde que vai lhe tratar, mas você tem que confiar em si mesmo, nessa força energética que Deus nos deu. É muito então, importante. hoje, a ciência já prova. Se nós pegarmos 2 pacientes exatamente iguais, Fernando, e começar a orar por ele, e ele aceitar que doença não é castigo de Deus, doença é um evento que ele foi acometido, mas que ele pode sair bem ou pode sair-se mal, mas depende também dele. Então, o que é que faz? Aquele doente que faz uma oração, que acredita em alguma coisa, 2 horas depois de ter iniciado esse tratamento espiritual, né, essa conceituação, essa orientação espiritual, nós fazemos uma dosagem hormonal, imunológica desses pacientes, e a gente vê o seguinte: aquele que acredita, tem fé, acredita em alguma coisa e vai lutar contra aquela doença, as suas taxas de células imunológicas, o seu teste imunológico vai estar lá em cima. Aquele que se abaixa, não, eu vou morrer mesmo, não adianta, tal, as taxas imunológicas estão lá embaixo. E outra coisa que é importante, eu tenho 1.300 casos de câncer tratados e curados.
associando esses dois tipos de tratamento. E fotografado, eu fotografo Eu vi isso, sou testemunha disso. E depois, né? E além disso, nós temos até alguns casos de cura espontânea. O doente se curou sozinho, a chamada autocura. Autocura, que a pessoa que é possível também. Possível, né? E então o que acontece? Falta isso. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes, né? Tenho uma quantidade muito grande. Alguns colegas meus médicos perguntam: por que é que você tem um número tão grande e nós não temos? Aí eu respondo: porque vocês conversam muito pouco com o paciente. Então você tem que passar isso, né? Então, na realidade, essa psiconeuroendócrina imunofisiologia que eu falo tanto, é isso, você acionar o sistema imunológico através da prece, da oração e de fazer com que o doente saia daquele processo de vitimização, ou seja, o paciente achar que ele está sendo vítima, que ele é um coitadinho, que ele foi com tanta gente para ter um câncer, foi ele o escolhido. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, a gente diz: olha, você estava fadado a ter essa doença, mas também você tem o livre-arbítrio de se curar dessa doença também. Então, essa psiconeuroendócrina imunofisiologia que eu falo, Jesus Cristo, na sua sabedoria, transformou essa palavra que tem 39 letras em uma palavra só, com 2 letras só, que chama-se fé. Que maravilha, né? Entendeu? E, por exemplo, quando eu estive agora na Terra Santa, né, que é Israel, Jerusalém, Nazaré, Cafarnaum, em Karen e tantas outras cidades, e lá eu tive a felicidade de colocar a mão na pedra em que Jesus fez a oração do Pai, que nós chamamos de Pai Nosso. Ele fez essa oração exatamente em cima dessa pedra. Então eu tive ali na hora a felicidade, a honra, né, e a oportunidade de colocar a mão na pedra em que Jesus orou o Pai Nosso pela primeira vez. Porque a forma que mais nos aproxima da divindade, da espiritualidade de Deus, é a oração e a prece. E ali naquele momento que eu pus aquela mão em cima daquela pedra, eu interpretei da forma mais genuína, mais intensa possível, o que é essa oração fantástica, o Pai Nosso. Que maravilha. O Pai Nosso, que foi oração criada por Jesus e se perpetuou através dos tempos, né? É a oração mais simples, mas é a oração mais exuberante e objetiva, da prova da existência de um Deus único e superior. Que maravilha. Eu vou querer finalizar o dia de hoje com o Sérgio Américo contando um caso do rádio, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês olhem para a tela aqui e vou pedir aos ouvintes que possam olhar para a tela. Isso aqui é uma pesquisa do YouTube sobre o nome Fernando Sérgio. Aproximadamente 897 mil resultados. Maravilha. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Então isso a gente tem que mostrar, porque é um momento importante para nós, né? E que a gente está lutando por amor, estamos fazendo isso aqui por amor, basicamente como a Turma do Rato está fazendo, não é? No futuro, evidentemente, pode ser que haja desdobramentos eventuais, comerciais e tal, mas no fundo é porque nós temos que comunicar, a exemplo dessa beleza de momento que tivemos, né? Desses dois extraordinários profissionais que eu não me canso de admirar. Eu costumo dizer que eu amo o Uruguai por causa do meu amigo Sérgio Américo. Eu sempre te falava, né? Porque o Sérgio Américo é filho de uma uruguaia, né? Sim. Com o Sérgio Moraes, né? E tem família no Uruguai. Aliás, você está partindo agora para o Uruguai, né? Por esses dias vai passar um período lá. Isso, eu pretendo... Montevideo, uruguayo. Sí, vamos a Montevideo para hablar con los familiares y claro A que mí me gusta uma grande amistad com o povo uruguaio, que são todos mis hermanos. Bom, eu devo ir dia 25, vou com a minha filha mais velha, né? Certo. Nós vamos para Montevideo, eu ficarei lá 10 dias. 10 dias. Agora, Fernando, sei se dá tempo. Dá. Eu estava acompanhando atentamente o Dr. Hernani falou sobre espiritualidade e fé na cura de doenças como a doença lamentavelmente grave, que é o câncer, mas que, sendo bem tratada desde o início, como o Dr. Hernani falou, ela tem uma grande chance de cura. Em determinado momento ele falou sobre o diálogo, que é a necessidade do médico com o paciente.
Eu queria contar, antes de mais nada, o que aconteceu comigo. Sim. Eu, lamentavelmente, eu estou hipertenso, né? Tomo 3 remédios para hipertensão arterial. Graças a Deus eu consegui estabilizar a minha doença crônica, né? Destrambelhou meu organismo todo, doutor. Depois vou até conversar com o senhor. Comecei a ter certas reações que eu nunca tive no meu corpo. Quer dizer... É porque você está jovenzinho, é só isso. Porque também eu nunca tinha tomado remédio, né? Talvez fosse isso. Mas enfim... Eu não vou nem citar o nome do profissional, Sim. Mas eu fui um cardiologista aqui pertinho, na Praça São Espena. Aí você imagina, eu já com certa idade, todos sabem que a gente tem os problemas do dia a dia, os problemas familiares, problemas financeiros, a saúde fica um pouco abalada. Aí eu fui ter a consulta com o médico e fui me abrir com ele, né? Afinal de contas, você tem que contar ao médico os seus anseios, as suas dúvidas. Sabe quanto durou a consulta? O tempo? 8 minutos. Nossa Senhora. Cada pergunta que eu fazia, ele respondia de má vontade e emocionalmente. Ah, isso aí não tem problema. Ah, isso você está impressionado. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso você procura outro especialista. Eu fiquei chocado, doutor. Sinceramente. Eu acho que um profissional, como independentemente, muita gente está esperando para ser atendido, e não é de graça, gente. Quem paga um plano de saúde paga caro. Eu acho que a postura tinha que ser diferente. Talvez o doutor Hernani não queira falar até por uma questão de ética, mas eu fiquei chocado. Eu até brinquei com ele, pô, que bom que o senhor é uma pessoa objetiva, né? O senhor resolve as coisas na sua vida de uma maneira bem rápida. E espero que a minha saúde seja longa, né? Porque eu não consigo entender direito o que o senhor quer me passar, né? Aí o que eu fiz? Troquei de cardiologista. E foi o cardiologista atual que acabou me dando um medicamento melhor. Doutor, né? Aí um médico que age dessa maneira acaba perdendo o cliente, o paciente, né? É porque na realidade nada é de graça, nem o serviço público é de graça. Claro, nós é que pagamos. Você paga imposto. Nós é que pagamos. Quando os meus pagamos. pacientes vêm para me agradecer, eu falo, não, você tem que agradecer. Porque esse hospital aqui só existe graças aos impostos que você e os brasileiros todos pagam. Então essa história, o hospital público é de graça. Não é de graça. Aquilo é custeado por nós. Por isso que eu falo assim, o paciente, na realidade, é a pessoa mais importante do sistema. Porque é ele que mantém aquele hospital funcionando. Exatamente. Então não é favor nenhum do médico, entendeu? A pessoa ser atenciosa, como eu sou testemunha que o doutor Hernani porque por várias vezes eu vi, percebi e conheço. Mas agora, só para... rapidinho. É porque na realidade o que acontece é o seguinte, o médico ele não tem que ser bonzinho com o paciente, ele tem que ser profissional. Profissional, exatamente. E tem que ser amigo. E, entendeu? Essa história do médico ser bonzinho com o paciente, eu sempre fico contra. Você tem que ser profissional, você tem que ser sincero, você tem que falar sempre a verdade para o paciente. O que eu falo com relação a determinadas atitudes, o que eu falo é o seguinte, no Brasil, principalmente, nós temos muitos doutores, mas poucos médicos. Exatamente, concordo Saudoso Raul Seixas já dizia, né? Muita estrela, pouca constelação. Temos apenas 3 minutos a mais, 4 minutos. Queria que você contasse o caos que você prometeu. Bom, tudo bem, vou contar. Você deve ter conhecido o saudoso Décio Silva, lembra dele? Claro! Nosso querido Moringão. Exatamente. Lembra do Moringão, sabia? Moringão. Era uma figura, né? Eu tenho um caos com ele. Pois é. Rapidinho, né? Porque o tempo está em cima. Passou tão rápido, meu Deus. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Seu Décio era uma figuraça, né? Aí, quando eu trabalhava de manhã no Sistema Globo de Rádio, década de 80, tudo bem, seu Décio? Bom dia, como vai o senhor? Eu falei, pô, seu Décio, tem 20 e poucos anos. O senhor já está me chamando de senhor? Não, é educação, tudo bem com o senhor? Eu falei, tá bom. Aí, o seu Décio apresentava um piano Cair da Tarde, da extinta Eldorado, que depois virou CBN. E o saudoso Palhares, naquela época, você conheceu o Palhares, Fernando? Lembro dele. Era o roteirista de intervalos comerciais, o famoso contra-regra. Essa profissão, com o advento da tecnologia, da informática e da internet, não existe mais. Para o internauta entender, era o profissional que ficava anotando os comerciais. Casas da Banha tem tempo, eu tô velho, hein? Era um supermercado, o supermercado tal, entrou no ar às 2 da tarde, ele fica anotando o comercial, digamos assim, é o maestro do estúdio. Aí tá lá o seu Décio como operador, aí tinha um chamado aquário, que as pessoas talvez não conheçam, é um vidro que separa onde ficava o contra-regra e os outros profissionais do estúdio. Aí o Palhares à distância ficava anotando os comerciais. Aí o seu Décio, apresentando o piano Cair da Tarde, ele meteu no ar. Eldorado, 6h22, um piano ao Cair da Tarde. Aí na época, era patrocinado pela extinta Varig, né? Aí ele chega a dizer, vou e Varig. Aí ele, vou e Varig. Só que a Varig não tinha renovado o contrato de patrocínio. E o seu Décio não sabia.
Aí ele meteu, um piano cai da tarde, voo e Varig. Aí o Palhares, que era o contra-regra, ficou preocupado do lado de fora do estúdio, começou a fazer sinal por trás do aquário. Que não é mais patrocinador. Não é mais patrocinador. Aí o seu Décio ficou enrolado e acabou dizendo no ar, não voe pela Varig. Grande seu Décio, me perdoe. Grande Décio. Olha, eu vou contar um caos também, viu, Hernani? Eu vou contar um caos com o Décio. Eu e Samira começamos o nosso namoro lá na Rádio Globo, né? Há 39 anos atrás, estamos juntos há 38 anos. Quer dizer, graças a Deus. Como diz um amigo, é um grande amor, e como diz um amigo, eu acho que vocês são tarados. Na verdade, assim. É um grande amor, né? E eu me lembro nessa ocasião, a gente tinha lá, talvez você tenha apanhado, aquele restaurante do quarto andar que não tem. Odetes Restaurante. Restaurante. É. E aí a gente ia lá, quando não tinha nada que fazer, ia lá tomar um café, comer sanduíche, socializar. Né? E o Décio. Seu famoso Valdir, lembra do Valdir? E o Maurício Valdir, claro. Pilha fraca. Pilha fraca. E aí o Décio estava comendo qualquer coisa numa hora de almoço lá, e o Maurício Menezes, ele há de se lembrar, o Maurício muito moleque, o Maurício pegou e embolou fez uma bolinha de papel e jogou, né? Mas a ideia era brincar, jogar e tal. Caiu na sopa do Décio, rapaz. Fez uma lambança só. E todo mundo ficou sem graça, e ele levou na flauta também, mas meu Deus do céu, não era para cair na sopa, né? Era uma brincadeirinha de nada, mas caiu, a sopa estava rala, como sempre foi no restaurante da Potência. Mas olha, um abraço a todos vocês, muito obrigado, Hernani, muito obrigado, viu, o Sérgio Américo. E eu vou terminar esse livro aqui, que eu vou ter a oportunidade de dar de presente, que eu acho que nenhum dos dois tem, que é um livro meu, editado pela editora Ideia Jurídica, do meu amigo Cabral, né? Vida e Sucesso, né? E, na verdade, eu não tenho a pretensão de ensinar o caminho do sucesso, pelo contrário. São apenas opiniões dadas de ouvintes que pediam opinião na nossa vida profissional, e a gente selecionou algumas delas. Muito bem, então, mas antes, para não achar que a opinião é só do Fernando Sérgio, que é pequenininho, que é limitado, eu procurei me escudar em grandes nomes, né, que vinha com a opinião parecida, né? E aí, em cima de uma matéria que falava, respondia a respeito de um assunto que é problemático, que é o adultério, eu coloquei algo evangélico, realmente, não do ponto de vista da religião evangélica, ou da espírita, ou da católica, mas algo que está no novo evangelho. E diz assim: e os seus discípulos interrogaram a Jesus, dizendo, por que dizeis então os escribas, que é mister que Elias, o profeta da antiguidade, já morto naquela época, venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista, numa clara alusão bíblica à reencarnação. Fica aí para as pessoas perceberem e estudarem. Isso você pode encontrar em Mateus 17, 10 a 13. A todos um grande abraço, muito obrigado, foi um grande programa. Obrigado a vocês que deram tanto brilho a esse programa. Você quer fazer alguma informação? Quer passar alguma informação? Vou despedir, claro, lógico. A minha diretora manda, a gente faz. O Sérgio, muito obrigado. Bom dia. Bom dia para todos aqueles que estão acompanhando, e sempre que precisar ou quiser, eu estou aqui, Fernando, porque antes de mais nada, pela amizade que a gente tem de tantos anos, também tive a honra de trabalhar com a Samira. Eu trabalhava no esporte, mas a Samira trabalhava no jornalismo na Rádio Globo, era bem pertinho do outro, ainda muito pertinho. Nos tempos áureos da Rua do Rússia, na época da boa Rua do Rússia. Hoje em dia está cheio de gênio lá também. É verdade. Muita gente aí inventando, né? Mas faz parte do show. E o resultado do Ibope... despencando ladeira abaixo. Despencando. Um abraço, gente. Doutor Hernani, muito obrigado, doutor Hernani. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite, né? Sempre uma alegria muito grande voltar aqui ao convívio de vocês. E isso aqui é o seguinte: no Hospital do Câncer, há 33 anos, nós fundamos esse grupo espírita cristã. Esse grupo espírita cristã tem a finalidade, primeiro,
fazer com que os doentes entendam que até o câncer pode ser curado. Mas para curar, a pessoa tem que fazer o tratamento convencional e o tratamento espiritual. E além do mais, quando a gente não consegue curar o paciente, nós temos a obrigação de dar conforto, passar para ele toda a nossa irmandade e solidariedade. Por isso que tem um ditado que fala o seguinte: curar às vezes, aliviar sempre e confortar eternamente. Que maravilha. Então, quando a gente consegue curar o doente, a gente fica muito feliz. Quando a gente não pode, não vai curar o doente, sabe que aquele paciente, infelizmente, vai desencarnar porque chegou a hora dele, nós preparamos esse doente para a nova vida. Porque na realidade não existe morte. A morte não é nada, já dizia Santo Agostinho. Existe vida após a vida. Da mesma forma que o ser humano tem o direito de ter um nascimento bom, tem direito também de ter paz no seu desencarne, na sua morte, na sua passagem para a vida espiritual. Então, esses são as nossas duas nossas principais funções, né? Intenções com esse grupo. E é um grupo que nós nos reunimos todas as sextas-feiras, e um grupo em que, uma vez por mês, nós temos uma palestra. E a próxima palestra nossa, que vai ser agora no final do mês, no dia 25 de julho, vai ser sobre o Evangelho no Lar. Que maravilha. Porque nós acreditamos o seguinte: na realidade, a formação cívica, moral, religiosa, cristã, tem que começar no lar. Os professores, os palestrantes complementam, mas o Evangelho, o ensinamento cristão, o ensinamento religioso, o ensinamento cívico, o ensinamento moral, tem que começar pelos pais. Que aquela criança, quando chega, é um espírito que encarnou mais uma vez, mas é um espírito que traz coisas boas e ruins de outras encarnações. E compete aos pais prepararem aquela criança para a vida. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que o maior elogio a vocês e ao nosso programa hoje vem do amigo Carlos Augusto. Vem do Fábio Bito dizendo: foi ótimo. O Carlos Augusto aqui dizendo: Fernando, esse programa tem de ter mais uma hora. Mais de uma hora. Foi exatamente o que teve hoje. Nós avançamos no horário em torno de 10 ou 15 minutos, mas seguramente para todos nós foi muito importante. Eu me sinto sinceramente revigorado com a presença dos amigos. Minha gente querida, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus assim o permitir, não teremos o programa, que sábado e domingo é descanso, mas na segunda-feira estaremos de volta. A todos um grande abraço, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.